Começa agora o Pode Falar. Hoje vamos discutir os desdobramentos da operação policial no Rio de Janeiro, que deixou centenas de mortos. Depois dessa ação, o governo federal pediu uma investigação, o STF cobrou explicações das autoridades estaduais e a sociedade se dividiu entre quem vê a operação como um sucesso e quem denuncia possíveis abusos. Para ajudar nessa reflexão, nós vamos conversar com o advogado criminalista Roberto Delmanto Júnior. Delmanto, olá, tudo bem? É a primeira vez que a gente conversa sobre essa ação. Muito obrigado pela entrevista. É um prazer estar com você aqui, William, no Pode Falar. Tá, Delmanto, essa operação, só para a gente começar a nossa conversa aqui, ela está sendo alvo de investigação, não é isso? Para apurar se houve excesso ou não. E aí, para você, esse é o caminho, buscar os fatos antes de apontar os culpados, em vez de dividir aí, que muita gente está dizendo que o episódio fica dividido entre mocinhos e vilões. É isso mesmo? Esse é o caminho? A apuração de toda operação policial como esta, né, ela é fundamental. Então, há que se fazer os exames necroscópicos nos cadáveres para se analisar um a um como se deu a morte, se tiros foram pelas costas, se houve algum tiro na nuca, se houve o emprego de facas, amputações, como está se alardeando aí, que nós precisamos ver os exames necroscópicos. E também o exame das câmeras, as câmeras que os policiais têm que carregar hoje, por imperativo ali de determinação, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, durante essas operações. Então, com a análise das câmeras corporais, mais a análise dos corpos daqueles que morreram, vai se poder, pelo menos, aí traçar um perfil, né, possivelmente se houve ou não indícios de abuso. Delmanto, eu fiz a mesma entrevista com o procurador de justiça Roberto Liviano, que é o seu xará, né, também Roberto, e eu tinha alertado ou dito para ele em relação às câmeras. Muitas dessas câmeras, o governador já simulava de que algumas talvez não tenham funcionado. E se isso aconteceu, hein? Pois é, né? Toda essa questão, né, que seria do compliance, né, do respeito às regras numa operação como essa, há de se presumir que todas as câmeras devam estar carregadas e funcionando, né? Agora, como são vários os policiais, isso aconteceu já em São Paulo também, alguns até desligavam a câmera, mas o outro filmou. São muitos policiais envolvidos. Então, eu não tenho dúvida que as imagens virão. Por mais que uma ou outra possa ter sido desligada ou estar sem bateria, não é? E elas são identificadas, sabe exatamente qual policial está com determinada câmera. Eu não tenho, assim, a impressão de que as imagens virão. Até está demorando demais, né? Eu acho que se as imagens fossem, digamos assim, extremamente positivas para a atuação policial, talvez elas já tivessem sido divulgadas. Então, eu estou estranhando essa demora na divulgação de imagens das câmeras corporais, né? Inclusive tem que ser periciadas até para ver se não sofreram edições, né? Corte de Mas imagem. essas gravações, elas é difícil você ter edição, entendeu? Então, o que acontece? Nós vamos ter que apurar Eu isso. digo a edição, porque eles vão entregar essas imagens para o Ministério Público, né, para a Justiça, né? Eu digo na hora da entrega dessas imagens, né? Não, mas a perícia, ela extrai essas imagens, são peritos muito sérios, não tem, o perito jamais, digamos, cometeria aí um crime, verdadeiro crime de editar imagens, não é, de câmeras que sejam entregues, né? Então, assim, as imagens, você não tenha dúvida, os nossos ouvintes não tenham dúvida, elas estão lá. Pode uma ou outra câmera não estar funcionando, ter sido desligada ou não ter sido devidamente carregada, mas as imagens vão vir, não é? Uhum. Mas esse exame necroscópio, porque o seguinte, todos nós assistimos, não é, que ali se instaurou um clima de guerra urbana. Essa é a realidade. Isso eu acho que ninguém, em sã consciência, independentemente de orientação política, de visão de mundo, não dá para negar
não é que pessoas altamente armadas, a quantidade de fuzis que foram apreendidos enorme, não é? E as próprias filmagens, quer dizer, as barricadas e a polícia quando avançando e recebendo tiros, né? Então, assim, houve realmente uma intensa troca de tiros. Agora, Delmanto, eu tenho uma dúvida. Nesse confronto, se as investigações, por exemplo, apontarem, um exemplo aqui, que foi abuso da polícia, quem que deve ser responsabilizado? É aquele policial que estava ali na frente, né, na linha de frente, ou as autoridades que determinaram essa operação, que coordenaram essa operação, que estavam lá dentro dos seus gabinetes? Então, né, isso nós nos remonta aqui à questão do Carandiru, né? Quando aconteceu, e você tem toda na polícia militar, você tem na polícia civil, você tem toda uma cadeia de comando, não é? Então, assim, vai precisar se analisar se tiver havido excessos, se tiverem ocorrido execuções, por exemplo, com tiro na nuca, não é? Se isso ocorreu, vai precisar se analisar na cadeia de comando, que é também responsável ali o superior hierárquico daqueles policiais. Então, mesmo no BOP, você tem aí uma hierarquia e o comandante, ele tem que comandar a sua tropa, né? Então, assim, sobra para ele também. E hoje que nós estamos aí em tempos, né, de responsabilização criminal por, por omissão ou por a chamada cegueira deliberada, não é? Tem várias, vem se ampliando essa questão da imputação quanto à autoria, né, de crimes, não é? Então, se houver realmente prova de que houve abuso, prova de que o comandante ali, o do superior hierárquico, foi conivente com este abuso ou participou deste abuso, porque você tem a omissão do dever de garante. Quer dizer, se você tem na sua tropa, você é o comandante da tropa, você tem um policial, um soldado inferior a você, e esse soldado comete um crime, você, como comandante, você tem que intervir, você tem que, inclusive, prender o soldado da sua tropa que cometer algum crime. Então, assim, existe hoje a responsabilização pela omissão do dever de garante do superior hierárquico. Ok. Entendeu? O Tá? governador Cláudio Castro, ele afirmou que a operação foi um sucesso. Essa foi uma entrevista que ele deu para todos os canais de televisão. Que a operação tinha sido um sucesso e que as únicas vítimas foram os 4 policiais mortos. Como é que você interpreta essa declaração do governador? Foi uma declaração de natureza política, né, eminentemente política. Não se pode considerar essa operação como exitosa, né? Ok, se apreenderam quase 100 fuzis, isso é exitoso. Se prenderam, não sei quantas pessoas foram presas, também isto é uma questão exitosa, mas quando você tem um número tão grande de mortos, é, na morte não há êxito. Essa é a realidade, não é? O Estado tem que buscar efetuar as prisões sem morte. Agora, se ele é atacado, de fato, há, como já disse, a hipótese de legítima defesa dos policiais. O que pode acontecer com o governador Cláudio Castro, William? Nós temos várias questões, né? Várias áreas. Primeiro, a política. Se realmente se provarem lá excessos, né, o governador, na esfera política, corre o risco aí de sofrer, né, diversas consequências, e nós já estamos assistindo isso porque o Tribunal Eleitoral já pautou, inclusive, um pedido de cassação por outras questões do Cláudio Castro. Já teve um Então, voto pela positivo e cassação. teve pedido de vista, não é isso? O sistema é muito forte, Uhum. né? Então, assim, já teve um voto, ou seja, pautaram justamente depois dessa operação, ou Sim. seja, a coisa estava quieta, você já vê que há uma politização, não é? Uhum. Agora, se realmente for provada a existência de abusos, e é possível que tenha havido, eu não estou descartando, não, que Tá. ali eu não estou descartando, não. É possível que tenham existido abusos, sim. E se vierem esses abusos à tona, isto vai impactar, você não tem a menor dúvida, nessa ação do TCE, embora os fatos sejam outros lá, mas o governador
Cláudio Castro corre sim o risco de ter potencializado aí esse seu julgamento por questões outras, mas dele sofreu uma cassação Agora e tem uma no pesquisa nível da político. Quaesp, tem uma pesquisa da Quaesp que saiu agora, mostrou que 64% dos fluminenses aprovaram essa operação, né? O que esse dado revela para você? É apoio à força policial ou é um sinal de desespero da população diante do avanço do crime organizado? Eu vi até outras pesquisas ali, uma publicada na CNN, mais de 80% dos moradores das comunidades apoiando a operação, né? São as Sim. pessoas que estão oprimidas, né? São facínoras, são tiranos, são grupos que punem pessoas de forma medieval. Lembra do Tim Lopes, que foi posto no chamado micro-ondas, eles Sim. põem a pessoa viva em pneus e acendem. Vídeos aí de pessoas amarradas, arrastadas, de carro, execuções, pauladas. Então, assim, é a lei da barbárie. A lei dessas organizações criminosas, desses traficantes que dominaram ali, sim, o espaço urbano, é a da barbárie. Né? Ela se aproxima daquela brutalidade, daquele absurdo, ali até de imagem lá do Hamas. Tem coisas ali de execuções cruéis, de execuções, assim, algo absurdo que vem acontecendo. Então, essas comunidades, pela ausência do Estado, não é? Nós temos o antes e temos o depois, a gente até pode conversar sobre isso, Uhum. mas elas dominaram aquelas pessoas, extorquem, extorsão atrás de extorsão, é a lei deles, é a lei da bala, eles têm um tribunal paralelo deles, é o Estado dentro do Estado. Então, se deixou crescer isto, porque não existe vácuo, William. Onde há ausência do Estado, grupos A se organizam. criminalidade aposta aquele espaço, né? Toma posse. Então, essa aprovação de mais de 80% das comunidades oprimidas por esses grupos, ela se explica. Essas comunidades, pelos números da investigação, das pesquisas, para elas é um alívio. Né? Tomara que entre o Estado aqui e tire essas pessoas. Né? Você não vê ali, pelo menos pela aprovação das pesquisas, né? Uma preocupação com elas. Dizendo, olha, se mataram eles, a polícia pode também cometer abusos, nos matar. Não. Então, assim, a população que vem sendo oprimida por esses grupos de facínoras, de criminosos, de extorsionários, de cruéis, né? Ela se vê aliviada. Então, isso se explica. Agora, nós temos que aguardar as investigações, porque a polícia tem que ser técnica. A polícia tem que agir dentro de rigores no Estado Eu Democrático de mando. Direito, não pode sair fuzilando Pois pessoas é isso que eu sem ia te arma na mão. perguntar. Eu vi uma fala, antes da gente fazer essa entrevista, eu vi uma fala de um policial, eu não sei se ele participou da operação, mas está na internet, ele falando que ele saiu disposto para matar, ele sempre sai disposto para matar, que bandido bom é bandido morto, e que o policial, ele faz isso porque o bandido, ele não quer que o bandido tire a vida de outra pessoa, quer dizer, para mim, o que parecia é quando esse policial chega perto de alguém que está com arma, ele já julgou e falou: aquele ali é condenado, aquele foi condenado por mim, ele vai morrer, ele é um criminoso. Ele já definiu que aquele cara é criminoso e ele já declara a pena de morte. É mais ou menos isso, né? É muito delicado, William, pelo seguinte, né? Depende da dinâmica dos fatos. Né? Uma pessoa, um bandido que sai à rua armado, né? Ainda mais com um fuzil, ele sai disposto a matar e morrer. Esse é um fato. É uma pessoa que está armada para cometer assaltos ou para matar. Então, se tem uma abordagem policial e essa pessoa está armada, evidentemente que há que se ter primeiro a ordem de botar a arma no chão, né? Põe a arma no chão e se entregue. Ok. Ou seja, a polícia não está autorizada a matar uma pessoa simplesmente porque ela está portando a arma. Não é simplesmente que é muito grave a pessoa estar portando a arma, mas exclusivamente pelo fato da pessoa estar portando uma arma. Agora, se ela levanta esta arma ou ameaça levantar essa arma, e aí nós temos a legítima defesa, inclusive a legítima defesa putativa. Muitas vezes a pessoa está com um volume aqui, às vezes é uma arma de brinquedo, é uma arma de plástico, mas está aqui, faz a menção que vai tirar, e a outra pessoa, o policial, atira e mata essa pessoa. Mas a prova, a filmagem de que ela fez o gesto de que ia sacar uma arma e ia atirar. Aí existe sim
a legítima defesa. Ok. Então, assim, precisa ter uma. Não é só exclusivamente o portar uma arma. É o portar uma arma pelo É ação, bandido né? com alguma ação. Uhum. Se não tiver Ok. nenhuma ação, ele levantar as mãos e colocar a arma no chão e se deixar ser revistado, ok. Agora, se ele faz alguma ação dando ensejo de que ele irá utilizar essa arma contra o policial ou contra a terceira pessoa, existe sim essa situação de legítima defesa Porque, e a polícia sim pode atirar. porque aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, onde eu estou vivendo, é, a polícia é assim. Se você aqui, você pode andar com arma, mas se você fizer algum movimento na frente da polícia, né, que venha sugerir que você vai usar a arma contra ela, ela te elimina. Isso não há dúvida, né? Mas esse caso dos 121 mortos, o que levanta a dúvida é em relação a esse número, né, tão grande de mortos, né? Parece uma guerra. É uma guerra É, contra o crime é, organizado, né? Eu não sei como foi a ação. Por é isso que a uma, gente precisa da investigação. porque a polícia ali, William, aí é uma coisa, né? Ela tem que atuar, né, como polícia, como segurança pública, ela não é o exército. Mas nós tivemos uma situação de guerra urbana, né? Eu não sei se o exército, se tivesse havido uma GLO e fosse o exército dando apoio ao BOP, dando apoio às polícias, se seria diferente ou não, né? Porque até a guerra tem suas regras, né? A guerra tem suas regras. Sim, Agora, se aqueles, se a guerra não admite tortura, a guerra sim, não admite execução, não admite a guerra também é uma situação de legítima defesa recíproca, os dois se sim, atacando. Agora, se esses que morreram naquela mata estavam realmente portando fuzis e alguns com roupas camufladas, segundo se diz, e há vídeos da polícia tomando tiros justamente na mata, um policial ferido, a gente viu aqui as imagens, ou seja, o pessoal estava atirando mesmo. Agora, eu não sei se os 100 estavam atirando, isso vai precisar ver. Agora, se você tem várias pessoas escondidas atrás de árvores, disparando, e a polícia dispara em legítima defesa, aí nós temos uma situação de legítima defesa. Agora, é claro que os números são impressionantes, né? 4 de um lado e mais de 100 do outro, mas eu acho que essa não é o raciocínio que nós devemos pensar, porque entendi, a polícia é treinada. O que, entendi. que as pessoas, se fosse meio a meio, estava tudo bem? Não, isso não Se tem fossem sentido, né. 50 policiais mortos e 50 bandidos, não houve excesso. Como houve mais de 100 bandidos mortos, ou moradores, alguns dizem, É, suspeitos, né? Aí vai depender do seu viés ideológico. Né? Se fosse 50-50, estava tudo bem, não houve excesso. Se fossem mais policiais mortos e menos bandidos, ok, não houve. Agora, como houve mais bandidos, então isso tudo diz que então, houve excesso, houve um massacre. Precisamos ver as circunstâncias, porque quando se entendi. fala em massacre, massacre pressupõe a morte de pessoas inocentes de forma de executar, é o paredão. Isso é Uhum. um massacre, né? Como fez o Hamas ali quando invadiu parte de Israel ali, né? Então, isso é um massacre. Agora, quando você tem um conflito armado com disparo dos dois lados, isso não pode ser caracterizado como um massacre, né? Tá. Então, nós precisamos ver, vai precisar apurar, vai precisar É. apurar. No Congresso Nacional tramitam a PEC da segurança pública, que pretende fortalecer o combate ao combate integrado, né, ao crime organizado. Mas na prática o Brasil continua, ao meu ver, enxugando o gelo, né? Isso falta debate mais profundo, Delmano, você acha, sobre o modelo de segurança pública que queremos? A situação, William, é muito complexa, não é? Como enfrentar as organizações criminosas, como enfrentar aí esse tráfico de drogas, como enfrentar essas verdadeiras milícias, não é? Porque a impressão que dá é que esses grupos de traficantes imitaram as milícias, né? E isso já tem se falado muito aí frequentemente, não é mais o tráfico de droga, é a exploração das pessoas nessas comunidades dentro de um território. É o Estado dentro do Estado. Agora, o enfrentamento, evidentemente, que o mais inteligente e menos, entre aspas, sangrento, é o da inteligência financeira, de realmente sufocar a parte financeira desses grupos, não é? Seja porque eles usam essas maquininhas de pagamento, usam contas em bancos, as fintechs, né, que hoje estão melhorando aí as estruturas de segurança das fintechs, mas estelionatários, por exemplo, abrem contas em meu nome, em teu nome, nesses bancos
da vida, não vou falar nenhum para depois não tomar um processo, mas vão abrindo contas digitais sem a devido cuidado, sem a devida atenção, usando muitas vezes documentos falsos. Então, há toda uma lavagem de dinheiro, o dinheiro circula, porque esses fuzis custam muito caro. Então, assim, o dinheiro está circulando, não é? Então, precisa ter, primeiro, aqui, e essa é uma investigação, uma atuação policial de inteligência que não demanda confronto armado, né? Em São Paulo, nós tivemos aqui a Operação Carbono Oculto, aí, que deu um duro golpe no crime organizado, justamente no. Porque a motivação dos criminosos, boa parte da motivação é financeira, né? A motivação do Uhum. crime, em boa parte, ela é financeira. Sim. Então, assim, talvez se o Rio tivesse tido uma operação carbono oculto como teve em São Paulo, né, a coisa poderia estar sendo endereçada de outra forma, né? Hum. Agora, deixou-se chegar a um caos, por que chegou nessa situação? Isso não é novidade, a coisa já vem se arrastando. E a pergunta é, quando vai ser a próxima operação? Porque se o Estado não se fizer presente dentro das comunidades, isso vai continuar, William. Vai Hum. continuar. Tinha a questão das UPPs, depois tiraram as UPPs. Mas quase hoje não existe mais UPP no Rio, que é aquelas unidades de patrulhamento dentro Sim. das comunidades, né? Então elas eram metralhadas durante a noite. Os caras eram metralhados durante a noite. Então, assim, nós chegamos a um nível, sobretudo nas favelas, nas comunidades, nos morros do Rio de Janeiro, de guerra, de que são guerrilhas, vamos falar, guerrilha interna. Agora, se tem uma guerrilha interna, o poder federal, a União, tem que entrar. Não pode deixar simplesmente a cargo do governador. Claro que a segurança pública, segundo a Constituição, era tarefa, atribuição dos estados, dos governadores. Porém, quando você tem uma questão de segurança pública que ela transborda de um estado para outro, ou que ela envolve diretamente interesses da própria União, é a Polícia Federal que tem que entrar. É o governo federal que tem que entrar. Agora, todas essas armas, muitas delas são importadas, são contrabandeadas. Outras vêm de outro estado, do estado de São Paulo. Aqui pegaram até uma fábrica de fuzis aqui no interior de São Paulo, de alta tecnologia, com maquinário de milhões, produzindo fuzis em São Paulo. Então, nós temos, assim, sabe, se apontar culpados, né? Mas, assim, a Polícia Federal tem feito investigações nessa questão das armas. A Polícia Estadual faz o que pode. Mas, realmente, nós precisaríamos ter, sabe, realmente para valer de um Ministério da Segurança Pública, como em outros países é Ministério do Interior, nós precisamos ter uma abordagem nessa questão da criminalidade organizada, que vai para outros estados, no Ceará, Comando Vermelho no Ceará, em outros estados, e muitos dos que morreram ali, William, estou vendo as notícias, eram chefes do tráfico de outros De estados. outros estados, né? Então, assim, ali no Alemão, na Penha, tinha um chefe de tráfico de outros estados. É, Então, assim, o governo federal tem que entrar nisso, já devia tem ter que entrar. entrado há tempos. Né? Agora, Delmanto, o governo federal já pediu uma investigação independente, né? Essa postura pode ter um viés político ou como uma tentativa, né, de marcar posição aí diante do governo estadual, ou é uma reação legítima a possíveis violações de direitos? É uma reação legítima, William, né? Porque nós temos que ter, digamos aqui nessa situação, as portas escancaradas. A investigação tem que ser aberta, precisa, né? Não tem que se ter meias verdades. A coisa tem que ser realmente preto no branco e tem que ser aberta. Então, assim, é natural, e mesmo porque daqueles que morreram, né? A notícia que eram, inclusive, traficantes de outros estados, chefes do tráfico de outros estados, ou seja, parecia que ali havia uma congregação de líderes do tráfico de vários estados do Brasil, e há que se apurar. Agora, eu entendo que o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, é, além de apurar essa questão, tem que ajudar a polícia do estado do Rio de Janeiro e dos outros estados também no combate ao crime organizado que transcende aos estados, que quando tem uma infração que passa de um estado para outro, a competência é da Justiça Federal, a atribuição é da Polícia Federal. Então, não há que ser só agora o Ministério Público Federal
vai investigar essa operação específica. Ok, que investigue. Acho que ninguém tem medo de investigação, acho que tem que investigar. E se ocorreram abusos, que podem muito bem ter ocorrido, Sejam apurados. que sejam apurados e que haja as responsabilizações. Agora, o que não pode é uma ausência do governo federal no auxílio dos estados. Claro que segurança pública é competência dos governadores estaduais, atribuição das polícias estaduais, militares e civil, mas nós temos uma questão que transcende os estados. Então, no Brasil, né, nós devemos ter realmente aqui, efetivamente funcionando devidamente o Ministério da Segurança Pública, que é equivalente ao Ministério do Interior, né, de outros países, porque nós precisamos ter, sim, um enfrentamento que não vem sendo feito devidamente a essas organizações criminosas, porque já se tem notícia que estão no Ceará, o Comando Vermelho no Ceará, outros estados, Bahia, agora houve uma operação na Bahia, agora com 40 presos e um morto, ok, essa foi exitosa nesse sentido, de mínimas baixas, mas nós precisamos, parece que o país dormiu para a questão do crime organizado, ficou na politização de Bolsonaro, Lula, impeachment, golpe. O Brasil ficou Esqueceram de ocupar discutindo o golpe. espaço e o crime Nos organizado ocupou últimos esse 3 espaço. anos, a pauta da mídia, 90% da pauta da discussão política e judiciária brasileira é o golpe. Sim. Golpe, no golpe, no golpe, ou seja, tudo um adormecimento, a coisa ficou adormecida, a questão e o crime organizado correndo solto. Correndo solto. Todo mundo ali inebriado com golpe e não golpe, e o crime organizado ali comendo pelas beiradas e tomando conta de parcelas. Aumentando seus tentáculos no comércio, nos postos de gasolina, no transporte público e etc. Delmanto, só para a gente encerrar, que nosso tempo se esgotou aqui já. Há risco, você acha que há risco de naturalizarmos ações letais sob o argumento de guerra ao crime depois desse episódio? Olha, como eu disse, William, até a guerra tem suas regras, né? Nós temos a Convenção de Genebra. A guerra não admite atrocidades. A guerra não admite execuções. A guerra não admite fuzilamento, execuções de pessoas que não estejam realmente atentando contra a vida dos seus oponentes. Então, a guerra também tem a sua ética, não é? Então, eu acho que jamais nós podemos naturalizar a morte de 100 pessoas. Jamais. Jamais. Agora, o que precisa se enfrentar é investigar o que realmente se houve ou não excesso. Pelos números, naturalmente se diz, isso aqui é um indicativo de excesso, pelos números, porque o número de mortes é muito grande, mas é uma situação lá de guerrilha urbana, essa é a realidade, né? Ninguém pode negar a existência de uma situação de guerrilha urbana. Então, se o bandido levanta o fuzil e aponta para o policial e o policial revida para se defender, não há crime, é legítima defesa. Agora precisa se apurar se isso realmente aconteceu. Vai precisar apurar exame de necrópsia e exame das câmeras corporais. Isso vai ser fundamental. Muito bem, Roberto Delmanto Júnior, muito obrigado pela sua entrevista e por essa reflexão aqui em relação ao avanço do crime organizado e essa ação no Rio de Janeiro. É tudo muito triste, mas temos que lidar com a realidade. Obrigado. Pode falar.